Nesta hora eu cumprimento a igreja e a todos que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que puderem, em reverência à palavra do Senhor, a estarem de pé. Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo de número 15. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes a ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. No versículo 23. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta hora vamos fechar os nossos olhos, orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nesta hora nós fazemos um clamor pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, como dependentes, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa direcionar todas as coisas, usando as nossas vidas, abrindo o nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, nos atentar para o que o Senhor quer para esta noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos poderão se assentar. Meus irmãos, nós já conhecemos um pouco sobre Paulo, que também é conhecido como Saulo. Ele tinha esse nome Saulo porque era em hebreu. Paulo, que ele também era um cidadão romano. Conhecemos um pouco da história dele, sabemos que ele era um homem culto, também religioso, estudioso, sabia ali das leis daquele momento que regiam a região. E nós também sabemos que ele, assim como alguns de nós um dia, ele não conhecia o Senhor Jesus. Alguns já tiveram a grande oportunidade de já nascer e já estar na igreja, ter uma experiência com o Senhor desde novo. Mas ele foi perseguidor dos cristãos, como todos nós já ouvimos. Mas um dia, em especial, a palavra do Senhor estava sendo anunciada, e ele foi até os magistrados e pediu mesmo autorização para perseguir o povo de Deus. No determinado percurso que ele estava fazendo, nós também já ouvimos sobre isso, no caminho de Damasco, ele teve a experiência da vida dele. Ele se converteu. Ele teve uma grande experiência que ele estava à procura dos cristãos, e naquele momento ele ouviu uma grande voz e viu uma grande luz que fez com que ele caísse ao chão e ficasse cego por 3 dias. E naquele momento que ele caiu e ficou cego, ele deixou de ver aquilo que ele via durante toda a sua vida, que eram as coisas terrenas. Ele não conhecia a revelação, a palavra do Senhor. E naquele momento ele foi orientado pelo próprio Senhor para que fosse uma determinada cidade. O Senhor orientou a Ananias, um servo do Senhor, para que orasse por ele. Ananias, no primeira instância, ele se sentiu até um pouco preocupado, porque sabia que Paulo, ele era um perseguidor. Então ele tinha que ir de encontro a Paulo, que o perseguia, para que orasse por ele. Ananias orou por ele. Ele teve uma experiência com o Senhor naquele momento. Os olhos deles voltaram a ver, E a partir dali, meus irmãos, a gente lendo no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos várias experiências de Paulo levando a mensagem do Senhor Jesus.
né, falando de que Jesus veio ao mundo, Jesus morreu por amor às nossas vidas e que Ele vai voltar para buscar a igreja. Essa era a mensagem que Paulo anunciava. Só que em uma determinada viagem, que era essa que nós vamos falar sobre ela agora, ele chegando em Atenas, junto com seus amigos ali, companheiros, Silas e Timóteo, chegaram depois, e ele passando pela cidade em Atenas, ele visualizava, né, o povo, quanta idolatria nós acabamos de ler, vários templos, ídolos, imagens, né, religião, né, e eram muitas mensagens que não iam de acordo com a experiência que eles tinham vivido. Só que em um momento em especial ali, assim como o mundo hoje, ele vive na idolatria, na religião, não conhece o Senhor Jesus, a palavra nos fala que aquele povo, ele via ele falando e o questionava, queria até mesmo saber o que era isso que esse homem falava, que Paulo anunciava e pregava. E levaram ele para um determinado lugar, que é esse Areópago, que era um lugar onde reunia-se os magistrados, os maiorais, ali, os doutores das leis. E olha só a oportunidade que Paulo teve. Ele ia pregar para as principais pessoas que exerciam o cargo de liderança. Ao contrário de muitos, né, que se dizem ficar preocupados, né, e até mesmo atemorizados por isso, ele não teve uma oportunidade maior, ele não deixaria de ter uma oportunidade maior como essa. E ele abraçou essa oportunidade de levar o nome do Senhor Jesus para este lugar. E chegando lá, meus irmãos, eles o questionaram: o que é isso que você tanto fala? Nós queremos saber do que você fala. E ele aproveitou não simplesmente uma oportunidade, mas um momento, porque Deus, Ele mostra todas as coisas. Ele orienta o servo do Senhor, o momento, a hora, com quem falar e como falar. E nesse momento, a oportunidade de Paulo era a seguinte: como ele viu na cidade que o povo era um povo idólatra e religioso, ele passou por um santuário em que estava escrito, olha só, meus irmãos, o povo era tão idólatra que tinha um santuário que no altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Pensa, o povo idolatra tanto que eles já não tinham mais deuses suficientes e colocaram lá: ao Deus desconhecido. Vou contar uma breve experiência aqui para os irmãos que eu tive no final de semana. Foi uma pessoa lá em casa entregar uma botija de gás, que ela sempre acaba na hora do almoço ou da janta, né? Não tem como o gás acabar em outro horário. E nesse momento que essa pessoa chegou ali, quando ela estava saindo, eu perguntei o valor, ela falou: e esse violão? Eu falei: eu toco pro Senhor. Aí ele: você é evangélico? Olha a oportunidade. Aí ele deu a deixa, aí eu já entrei. Eu sou evangélico sim, e você? Olha, eu estou afastado. Ah, você está afastado? Você era evangélico? Sim, teve uma experiência com o Senhor, conhece o Senhor Jesus. Falamos ali um pouquinho. Aí ele falou: olha, domingo hoje é uma oportunidade. Olha, domingo eu fico até tarde no trabalho. Eu sou o único da região aqui que funciona no domingo. Aí a gente vai lá de novo: olha, mas isso é uma bênção, né? Trabalhar está certo, mas a gente também tem que ter um momento para orar, para buscar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. E ele se comprometeu comigo em vir aqui em um domingo. Ele vai fechar 6 horas, ele disse. Eu fiz o meu convite ali, o Espírito Santo tocou em minha vida e eu tive uma oportunidade. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque Paulo, ele teve essa oportunidade. Ao Deus desconhecido, ele falou da seguinte forma: esse, pois, que honrais desconhecido, é o que vos anuncio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu conheço Deus, eu conheço meu Deus, Ele falou comigo, eu tive uma experiência com Ele. E Paulo só pôde anunciar isso porque Paulo teve uma experiência. A gente não consegue testemunhar de algo que a gente não viu ou que a gente não ouviu. Se a gente for pesquisar até mesmo no dicionário, essa palavra testemunhar significa isso: falar daquilo que você viu ou daquilo que você ouviu, né? Alguns de nós já tivemos a oportunidade de ser testemunha, diversas coisas, até de um casamento, por exemplo. É porque você viu ou porque você ouviu. Aconteceu aqui final de semana um casamento, várias testemunhas estão aqui desse casamento, né, meus irmãos? E assim como Paulo, ele foi testemunha daquilo que Deus fez na vida dele. E o que Deus fez na sua vida? O que Deus tem feito no seu lar, na sua casa, na sua vida? Isso serve para que nós possamos levar a palavra do Senhor, levar o Evangelho. Paulo, naquele momento ali, ele se sentiu totalmente confortável a anunciar o Senhor Jesus, porque ele teve uma experiência com Ele. Era impossível Paulo fazer esse anúncio, falar do Senhor Jesus sem experiência. Paulo era perseguidor, ele perseguia
o Evangelho, aqueles que anunciavam o Evangelho. E no momento que ele teve uma experiência, ele não simplesmente deixou de perseguir, mas como ele se converteu. Converter é mudar totalmente a sua direção. Uma direção que ele ia contra, agora ele foi a favor. Ele levava a palavra do Senhor Jesus. E nesse momento, meus irmãos, Paulo aproveitou essa oportunidade. Eu estou aqui para anunciar aquele Deus desconhecido. Ou seja, se eles mesmos falavam que aquele Deus era desconhecido, eles queriam o quê? Conhecer esse Deus. E naquele momento, meus irmãos, esse povo conheceu o Senhor Jesus. Tiveram também uma experiência de salvação, assim como todas as suas viagens missionárias. Não foi fácil, algumas delas ele foi preso, ele sofreu chibatadas. A palavra nos fala que nesse mundo nós vamos sofrer, nós vamos ter aflições, né? Mas nós temos algo maior, um objetivo maior aqui, que é levar a palavra do Senhor Jesus. Esse é o nosso principal objetivo nesse mundo, meus irmãos. E nós temos isso em nosso coração, né? Fazemos porque tivemos um dia uma experiência com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nessa hora vamos entoar um louvor ao Senhor. Glória a Deus.